Então vamos lá, né? Essa notícia gerou um impacto grande da atriz criada por inteligência artificial. Vamos falar sobre esse assunto, vamos falar sobre os acordos anteriores da greve de roteiristas e de atores, o porque eu acho que também, até dos roteiristas não fizeram um bom acordo, mas que a própria indústria de Hollywood de atores fizeram para isso aqui acontecer agora. E eu acho que isso aqui vai dar uma confusão. Se não der uma greve novamente, eu vou ficar surpreso, viu? Vou ficar surpreso. Bom, para você que não sabe a notícia, recentemente foi criada a atriz virtual Tilly Norwood. Foi criada puramente por inteligência artificial. Então, Norwood é um produto da Sequoia, a empresa que se autodenoma o primeiro estúdio de talentos com inteligência artificial do mundo. Desde que a produtora e comediante holandesa Eline van der Vendel lançou a futura carreira da personagem digital Tilly Norwood, tem sido o assunto mais comentado em Hollywood, mas não de forma positiva. A novidade provocou críticas de associações, atores e cineastas que afirmam que inteligência artificial não deveria ocupar espaço de destaque na profissão. Está aqui ela. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o sindicato norte-americano, o SAG, afirmou que a criatividade é e deve permanecer centrada no ser humano. E para deixar claro, Tilly Norwood não é uma atriz, é uma personagem gerada por programa de computador treinado com base no trabalho de inúmeros artistas profissionais, sem permissão ou remuneração. É essa a parte mais complicada, né? Não há experiência de vida para se inspirar, nenhuma emoção, e pelo que vimos, o público não está interessado em assistir a conteúdo gerado por computador, desvinculado da experiência humana. Espero que todos os atores representados pelo agente que faz isso se ferrem, disse a Melissa Barreira, né? A atriz do Pânico, né? Se não conhece. Essa aqui, ó. Essa aqui. Então, gurizada, vamos lá. Vamos entrar no assunto mais aprofundadamente, né? Eu acho que inteligência artificial está pouco do nosso controle a partir do momento que não podemos ser hipócritas aqui. Ou você vai usar, ou você já está usando inteligência artificial para fazer alguma coisa. Para agilizar inúmeras coisas da tua vida, pesquisar, criar. É um caminho sem volta, galera. É um caminho sem volta. Agora, a gente sim pode discutir a questão ética dessas inteligências. Por exemplo, eu concordo muito que o público não sei se está tão interessado em ver o novo filme da Nili Norwood, porque muitas das vezes a gente gosta de um artista, um ator, claro, através do talento dele, e da preparação toda e da toda a entrega que ele tem para interpretar aquele personagem. Isso a gente vai sentir por uma atriz que não existe, por uma atriz que de certa forma também vai fazer filmes que não foram criados por humanos, então vai ser a interpretação de um robô diante de uma produção de robô. Então assim, que emoção que a gente vai ter diante desse conteúdo, né? A grande questão aqui eu acho que é essa, né? Na minha opinião, eu questiono. Ou vai demorar muito tempo para as pessoas quererem ter interesse de assistir um filme ou série 100% dirigido por inteligência artificial. Até porque eu acho que isso é impossível diante que tem que ter alguém, tem que ter um humano controlando essa inteligência artificial. Mas a grande questão, eu acho que deve ser falada aqui, é que já está sendo usada a inteligência artificial, galera. Está sendo usado, só que a gente não sabe. Você acha mesmo que os estúdios não estão usando nos efeitos especiais, em roteiro? O Brutalista usou na voz do ator, né? Vocês viram isso? E usou pra voz e pra imagens. Isso eu não sabia que usou pra imagens, viu? Então vai ser algo que vai ser muito difícil a gente controlar, que Hollywood não vai fazer. Hollywood vai fazer isso e já está fazendo, inclusive. Como é feito, como é produzido e como funciona a inteligência artificial, tá sem legislação, tá drenando muito do meio ambiente, muito, muito. Usa o trabalho dos outros, sem remuneração, sem pedir os créditos, os direitos autorais daquele artista. O próprio estúdio Ghibli, né? Foi isso, né? O estúdio Ghibli simplesmente odiou, porque está usando o estilo Ghibli, que demorou anos e anos para se aprimorar, para uma inteligência artificial chegar lá, tu digitar meia dúzia de coisas para criar um estilo estúdio Ghibli na tua foto de perfil. Um estilo que é tão humano, tão sensível, tão poético. Vai lá, o robozão secão, frião, e faz
em poucos segundos esse estilo pra ti. É um tapa na cara, né? É um tapa na cara. Então é uma ferramenta que tem uma dimensão gigantesca de acelerar processos, de acelerar produções, de baratear as produções também, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta que eticamente tá relapsa pra caramba, tá relapsa. Não tem legislação, usa a imagem de artistas a rodo para fazer qualquer coisa com a imagem desses artistas, imagens dos atores para fazer qualquer coisa com a imagem dos atores, criar vídeos fakes. E inteligência artificial vai bagunçar, por exemplo, as eleições do Brasil ano que vem. Já tá chegando, estamos em outubro, né? Vocês acham que ambos os lados não vão usar inteligência artificial para criar a narrativa que eles quiserem, meu? E se for verdade ou mentira, dane-se. Vai ficar cada vez mais convincente essas mentiras, essas campanhas com inteligência artificial, né? Então eu fico muito dividido com esse assunto, porque ao mesmo tempo eu acho que muitas pessoas que não têm capacidade de realizar filmes com a IA pode ter essa capacidade, porém é eticamente imoral muitas das vezes o uso de IA. Com certeza. Agora eu quero entrar mais a fundo nos acordos que a greve dos roteiristas e dos atores chegaram lá em 2023. Eu acho que também dá pra colocar um pouco de culpa nos roteiristas de Hollywood, mas sim até dos atores, que o acordo foi muito fraco que eles aceitaram. Então os roteiristas aqui, cara, conseguiram o seguinte. Através dessa matéria aqui, que eu vou deixar na descrição, eles conseguiram que a IA não pode escrever ou reescrever um material literário. Ou seja, a garantia que eles tiveram aqui é que os estúdios não podem substituir simplesmente roteiristas para escrever algo do zero e só usar a IA para isso. Através do contrato que eles assinaram, eles conseguiram essa garantia. E outras coisas básicas, né? Que IA não é o material fonte principal para estudo, para busca de referências. Outra garantia que os roteiristas conseguiram é não obrigar a usar IA em seus estúdios. Através desse contrato, você não pode obrigar o roteirista a usar IA ou não. É da escolha dele se ele quer usar ou não para fazer seus roteiros. E eles garantiram um crédito, que a IA não pode tirar o crédito de um roteirista. E se o roteirista receber uma ideia que foi gerado completamente por IA, isso tem que ser divulgado para a mídia. Porém, nessa matéria, eles não conseguiram conter esse treinamento de IA para material antigo. O que quer dizer isso, né? Eles podem pesquisar e buscar, através de IA, materiais antigos, de histórias antigas. Só que ao mesmo tempo, a IA é meio defasada. Ao buscar esse material antigo, ela pode remodelar, pode buscar coisas equivocadas, que não condizem tanto com o que é realmente a verdade sobre aquele material. Então, e assim, galera, esse contrato pode mudar daqui a uns anos, né? Não necessariamente isso vai ser contrato permanente para os próximos anos. Pode mudar. E outras coisas que os roteiristas conseguiram é o aumento do salário, aumento mínimo para salas de roteiristas. Tem que ter certos roteiristas para certas produções. Então, nessa greve entre roteiristas e atores, os roteiristas conseguiram bastante coisa, né? Os atores conseguiram consentimento para uso de imagem digital, ou seja, os estúdios precisam ter o consentimento dos atores para usarem a imagem deles, a voz deles, para outras produções, por exemplo. Se eu quiser chamar o Tom Cruise, se eu quiser usar a imagem do Tom Cruise, o Tom Cruise precisa saber e precisa se informar e precisa negociar com ele o uso da imagem dele, da voz dele, para uma produção onde o rosto dele vai ser feito por inteligência artificial, né? Uma coisa interessante nessa matéria é, eles têm que ter o consentimento, eles têm que dar o consentimento entre criar os performers sintéticos, que eu acho que é o caso da Dona Tilly Norwood aí, e dando essa descrição como ela vai ser usada na produção. O que pra mim é meio, eu acho que aqui vai no sentido de usar a imagem dela, mas mostrar baseado em quê, né? Baseado em que atriz, que trabalhos, em que proposta, não simplesmente criar um rosto novo e jogar no mercado, sabe? Que é bizarro, né? Esse rosto novo não existe, né? E editando esse vídeo, eu fiquei pensando numa problemática também desse acordo, que eles poderiam ter negociado a garantia de não poder existir ou de não poder ter a possibilidade de criar um ator ou atriz por inteligência artificial.
Porque pensa, se esse ator e atriz tomar lugares de outros atores reais, o que isso pode bagunçar o mercado hollywoodiano, o mercado de uma maneira geral dos atores? Por exemplo, vamos pegar um dublador que tu gosta bastante. Esse dublador, imagine que ele vai ser substituído por esse dublador que não existe, mas que tem rosto, usa sua voz criada 100% por IA e toma o lugar e substitui o outro dublador consolidado de anos de carreira. Eu acho que isso que o SEG deveria ter buscado, e eu acho que isso que o SEG pecou muito, né? A garantia de que as IAs não substituem o ator profissional, a pessoa real. E no caso da Tilly Nordridge, demonstra que o acordo não foi eficaz nesse caso. Uma coisa que eles conseguiram é pagamento equivalente ao uso de digital réplica no lugar do ator. Então, por exemplo, se o Tom Cruise tiver sua imagem usada por uma inteligência artificial, não pode ser mais barato do que o real Tom Cruise, né? O Tom Cruise tem que ganhar a mesma coisa como se fosse ele ali no filme, né? Eles conseguiram também proteção para o background, ou seja, para os figurantes, né? Então, a mesma regra que serve para os atores deveria seguir para os atores de figuração, né? O que eu já acho estranho aí, né? Como tu vai controlar isso, né? Como tu vai... Pô, tu vai falar com o ator de figuração para poder usar a imagem dele. Mas, por exemplo, numa cena que tem uma multidão enorme, como é que tu faria isso, né, na prática? Então, negociação para usos futuros e licença de uso de inteligência artificial. E eles também negociaram um aumento de salário, né, nesse caso. E aumento de salário para trabalho de streaming, né? Mas isso também não dá garantia de que os estúdios não podem substituir por completo um ator numa obra audiovisual, sabe? Acho que uma tendência que eu fico com medo de acontecer é reviverem um ator mais velho, como fizeram com a voz do Darth Vader, né? Aqui, ó, até tem uma notícia do sindicato repudiando a voz do Darth Vader, né? No Fortnite. No caso, se tu não sabe, essa voz por IA, a utilização dessa voz, não sei como explicar isso muito bem em palavras, mas basicamente são vozes randômicas geradas que a própria IA vai criando de forma generativa, que nem o ChatGPT, mas de voz, né? Porém, chegou em certos momentos que a voz do Darth Vader estava falando coisas extremamente absurdas, falando palavrão, xingando os jogadores, falando um monte de bosta. E tá lá a voz do ator, James Earl Jones, né? Sendo usada para fazer essas barbaridades. E Fortnite tá sendo condizente com isso, né? A família, James Earl Jones, assinou esse contrato. Só que como foi utilizado foi o negócio, né? Eu acho que tem isso também. Não é só negociar se pode ser usado ou não a imagem e voz do ator, mas também como vai ser usado. Eu acho que isso que os roteiristas mandaram muito bem, né? Pode ser usado para treinar, para estudar materiais mais antigos de roteiro, mas não dá para criar um roteiro todo do zero usando inteligência artificial. Ou não dá para obrigar a gente a usar a inteligência artificial. E eles tiveram uma proteção maior para o uso do crédito, né? Tu não vai colocar o crédito em cima da inteligência artificial no trabalho de um roteirista, né? Aqui não. Aqui eles não conseguiram isso. No caso, que nem do Darth Vader, não há uma proteção muito grande para esses estúdios não usarem de qualquer jeito a imagem, a voz desse ator, né? E isso é uma questão também de ética, né? A gente deve ressuscitar grandes atores como o James Earl Jones, que fez a voz do Darth Vader, né? Não podemos deixar essas figuras em paz também, mesmo com a permissão da família. Será que realmente é legal a gente rever e rever e rever? Uma geração nova vai ver esse ator por anos, sem ter o descanso, sem ter o fim desejado, que ele poderia gostar, né? Então, o que os atores conseguiram? Ter o pagamento equivalente a como se fosse um ator real, mas faltou essa proteção de, peraí, não dá para usar a nossa imagem, a nossa voz para qualquer coisa também, né? Eu acho que faltou essa segurança. Enfim, galera, como qualquer inovação que surge, e a IA, essa é a grande inovação do ano, né? Essa grande salto de paradigmas, vai rolar discussões, vai rolar briga, vai rolar inúmeras greves. Eu acho que depois disso aqui, a tendência de ter uma greve de novo de atores e roteiristas é muito grande, até chegar num ponto onde
como a revolução industrial, como a evolução da máquina de escrever para computador. Enfim, estou usando exemplos menores do que esse da IA, que envolve ética, envolve também um assunto que poucas pessoas puxam, mas, pô, até como a gente está usando a Terra, como a gente está afetando o planeta Terra, e isso um dia vai bater água na bunda, né? Os dias estão ficando cada vez mais quentes, os dias vão ficar cada vez mais quentes, até chegar num ponto que, pô, a gente vai precisar fazer alguma coisa, senão vai dar mais merda ainda. Mas essas questões éticas, morais e como a gente usa a IA, eu acho que depois de um tempo vai dar uma estabilizada. A partir do ponto onde os atores de Hollywood, toda a indústria, até nós mesmos, temos que criticar como é usado e como nós vamos consumir também esse tipo de conteúdo. Acho que hoje em dia, não sei se vocês concordam comigo, muitas das pessoas, quando veem que a IA, não absorvem muito bem, né? Eu vejo, por exemplo, vários criadores de conteúdo que fazem umas thumbs em IA, imagens em IA, que eu fico meio, isso aqui não tá legal, cara, tá muito artificial. Acho que a gente não abraçou tão bem conteúdo 100% de IA, ou quando a gente abraça de uma maneira momentânea, depois a gente não cria uma conexão maior com aquilo ali, né? Então é um equilíbrio entre, putz, os estúdios estão usando pra caramba, vão perder a mão ainda, estão perdendo a mão com essa atriz, perdendo totalmente a mão com essa atriz totalmente irreal, como também eles vão melhorar um pouco a mão diante da pressão do público e dos atores, né? Ao mesmo tempo, eu acho que o público vai ter uma resistência enorme por inteligência artificial até chegar num ponto onde esse mesmo público nem vai notar se está sendo usado ou não, ou vai se acostumar com a Tilly Nord também. Mas eu tenho sérias dúvidas se isso vai ser possível ou não, né? Se a gente vai conseguir conectar com atrizes e atores que não são reais, né? Porque o fato da gente saber que ele é real, que saber que eles se prepararam para estar ali, para chegar ali em seus papéis, é o que torna também mágico, né? Então perde o sentido da arte, perde o sentido daquela figura estar ali para criar algo a partir do texto, a partir do momento que ela está conectada com aquele personagem, e parte para ser só uma vitrine, um produto, um rosto bonito para, posteriormente, no lançamento dos seus filmes, usar para inúmeras marcas, inúmeros jeitos para lucrar mais em cima desse sistema capitalista que a gente vive, né? Aqui a gente está valorizando a imagem e não o ator e atriz, né? Existem atores e atrizes que valorizam mais a imagem do que a própria atuação, né? E aqui nesse caso é o suprassumo disso, né? É a morte da arte pura e natural e vai para um caminho completamente oposto disso, né? Eu acredito fielmente vai existir um equilíbrio disso, cara. Entre as pessoas lidarem bem com o uso de IA, ao mesmo tempo protestar da forma necessária quando o uso é indevido, e as empresas vão perder a mão várias vezes por esse uso de IA, mas ao mesmo tempo elas vão suavizar ou elas vão fazer de uma maneira que a gente nem note que está sendo utilizado, né? Como eu suspeito que já está acontecendo. Mas enfim, essa discussão é bem longa. Eu fiz uma síntese do que eu penso sobre inteligência artificial aqui nesse vídeo. Eu quero saber a tua opinião, comente aqui na seção de comentários, curta e se inscreve no canal para receber vídeos que nem esse aqui. Tamo junto e é nóis. Até a próxima. Tchau!